Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui os integrantes da mesa, na pessoa do deputado Celino Sintrocel, hoje presidente dessa audiência pública, na realidade, também parabenizá-lo por essa iniciativa, deputado, que é extremamente importante. Parabenizar também a Associação de Conselheiros Tutelares de Minas Gerais, que vem defendendo também essa bandeira da valorização dos profissionais, né, de valorização dessa carreira de conselheiro tutelar. E dizer da minha felicidade de hoje poder estar aqui discutindo esse assunto, que é uma pauta pela qual o Ministério Público vem já brigando há muitos e muitos anos, que é a melhoria, a estruturação, a melhor valorização do cargo de conselheiro tutelar. Historicamente, a gente vê que existe nos municípios, eu acho que o deputado e vereador que me precederam já explanaram muito bem sobre a questão da situação hoje de desestrutura, de falta de funcionamento, enfim, né, dos conselheiros tutelares. Mas o que a gente vê na prática é uma série de dificuldades que o conselheiro tutelar tem para o exercício das suas funções, um enorme desconhecimento da sociedade e dos outros setores, dos outros atores do sistema de garantias a respeito do papel do conselheiro tutelar, uma crítica muito grande também da sociedade à função do conselheiro tutelar, em parte pelo desconhecimento daquilo que realmente é papel do conselheiro, em parte porque efetivamente nós temos hoje conselheiros tutelares pouco preparados, pouco qualificados e com pouquíssima estrutura para o desempenho das suas funções. Então não adianta nós ficarmos nesse discurso de crítica ao conselho tutelar e de crítica mesmo ao serviço desempenhado, se não houver um trabalho pela valorização desse profissional e pela valorização desse serviço público, que é um serviço público essencial, que é um serviço público que está previsto na Constituição, não o Conselho Tutelar em si, mas o Serviço de Proteção do Direito da Criança e do Adolescente. É um serviço para o qual a Constituição deu prioridade absoluta, que tem prioridade no encaminhamento dos orçamentos, né, de destinação financeira, de criação da política pública, e a gente não vê isso acontecendo na prática. Então, esse momento eu acho que ele é extremamente importante, porque infelizmente são poucas as oportunidades que a gente tem de discutir essa necessidade da melhoria da política da infância, que hoje, né, que passa necessariamente pela defesa dos direitos do conselho tutelar, considerando que o conselheiro tutelar é hoje um dos atores centrais no sistema de garantias de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Ainda há pouco eu falava ali com a Rádio Assembleia da importância que o conselheiro tutelar tem, que o conselho tutelar tem como protetor dos direitos da criança e do adolescente. O conselheiro tutelar, ele é muitas vezes o primeiro a receber denúncias de violações de direitos de criança e adolescente, exatamente por se tratar da pessoa que está inserida na comunidade onde aquela criança reside. Penso que não foi à toa a opção política do legislador de criar a possibilidade do conselheiro tutelar ele ter mandato e ele ser eleito pela comunidade, no sentido de que a comunidade ela pode e ela deve participar da escolha daquelas pessoas que vão representá-la, porque no fundo o conselheiro tutelar ele é o quê? Um representante da sociedade que vota naquela pessoa, né, naqueles cidadãos específicos, para a defesa e para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, esse conselheiro tutelar,
tem papel fundamental de recebimento dessas denúncias, de avaliação das situações que envolvem as violações de direitos de criança e do adolescente, a melhoria dos serviços dos direitos da criança e do adolescente, também o diagnóstico da política da criança e do adolescente em um determinado município, para a aplicação de medidas protetivas, para a fiscalização dos serviços que estão atendendo aquela criança, e para isso é necessário profissionais qualificados, profissionais valorizados e profissionais bem remunerados. Na reunião que eu tive esses dias com a Associação dos Conselheiros Tutelares, depois o presidente vai poder me corrigir se eu estiver errada, mas pelo que eu me lembro, ele me contava que aparentemente 80% dos conselheiros tutelares de Minas recebiam um salário mínimo, recebiam até um salário mínimo. Então, como é que nós queremos, né, ter profissionais qualificados com baixos salários, profissionais que passaram durante 3 anos de mandato sem nunca participarem de uma qualificação ou participando de qualificações à distância, sem possibilidade de realmente apreenderem principalmente a parte prática, né, do que é ser conselheiro tutelar, e muitas vezes sem realmente condições de colocar em prática aquilo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o pleito por um piso mínimo de categoria, eu acho que isso é essencial, acho que já passou da hora realmente de nós pleitearmos isso, e principalmente pleitearmos o cofinanciamento do governo federal e do governo estadual para auxílio aos municípios. Porque nós sabemos que, embora o Estatuto da Criança tenha definido que a responsabilidade para a manutenção dos conselhos, para o pagamento dos conselheiros tutelares, ela seja do município, muitas outras atribuições e muitos outros financiamentos, custeios também estão nas costas dos municípios. Então é importante que haja sim um pleito de cofinanciamento desse serviço da criança e do adolescente, que é um serviço de extrema relevância e que é um serviço de responsabilidade, que deve ser da responsabilidade do poder público como um todo, União, Estado e município. É importante sim que para uma valorização, para uma melhoria dessas condições de estrutura e de funcionamento e de salário, seja assim, haja assim uma contraprestação, que seja pautado isso junto ao governo federal. A Lei 12.696 veio criando inovações, veio de certa forma tentando melhorar a situação dos conselhos tutelares, né, ao criar um prazo maior de mandato de 4 anos, ao unificar esse processo de escolha dos conselheiros tutelares, né, e o início dos mandatos. Acho que isso é um grande passo, acho que foi um grande passo o que essa lei trouxe. O estabelecimento, a fixação de direitos sociais mínimos também foi de extrema importância, foi e é de extrema importância para a melhoria e para a valorização desse profissional. Porém, ainda acho que a lei avançou pouco, né? Nós precisamos ainda avançar mais na defesa desse serviço, que é o Conselho Tutelar. Por exemplo, estabeleceu-se então essa eleição unificada em todo o país, mas perdeu-se a possibilidade, por exemplo, de estabelecer que a Justiça Eleitoral deveria auxiliar, né, nesse processo de escolha, né? Nós vamos ter um processo de escolha nacional em que mais de 5 mil municípios vão fazer a escolha dos seus conselheiros tutelares, e nós não vamos ter o auxílio da Justiça Eleitoral em todos os estados, né, em todos os municípios. São pouquíssimos os municípios que terão urnas eletrônicas, né, se é que em Minas nós vamos ter algum, né, não é do meu conhecimento que hoje já tenha algum município conseguido isso. Alguns estados alguns tribunais regionais eleitorais deferiram a possibilidade de cessão dessas urnas, outros não. O TSE já se manifestou contrariamente à participação da Justiça Eleitoral nesse processo, né, e deixou isso para os tribunais regionais eleitorais. Então, acho que isso dificulta
dificulta esse processo, né? A gente poderia ter avançado mais, a gente poderia tornar esse processo eleitoral um momento de realmente dar visibilidade para esses conselhos tutelares. Penso que um dos papéis dos municípios deve ser o de divulgação ampla, e do Estado de Minas também, né, e da União Federal, de divulgação ampla desse processo de escolha, para que a população realmente participe, para que a população vá, compareça às urnas, entenda o que é e a relevância do que é o Conselho Tutelar, para que nós possamos avançar, para que a sociedade compreenda melhor qual é o papel dos conselheiros e acho que, bom, ainda temos esperança de que isso aconteça, né? Faltam 6 meses ainda para o processo eleitoral, não, 5 meses agora, né? Para o processo de escolha, para o dia da eleição, e ainda há tempo para isso, para que haja uma maior divulgação do conselho, do papel do conselheiro e desse processo de escolha. Penso que a questão do processo de escolha e da data unificada desse processo de escolha, ele avançou também para a garantia de uma capacitação que seja continuada em ampla escala, para que os conselheiros tutelares possam entrar em exercício, né, tomem posse, já tendo passado por uma capacitação, considerando que o período é grande, né, entre a data da escolha e a data da posse. Então, acho que essa lei, ela traz avanços e penso que no momento em que ela foi promulgada, ela também trouxe um grande problema, que foi a não previsão de regras de transição para os conselheiros tutelares que estavam em exercício naquele momento. Isso acabou ficando para que os municípios regulamentassem. O Estado de Minas também o fez, suprindo a omissão de alguns municípios que não legislaram a esse respeito. Acho que o legislador federal, ele falha, ele poderia estabelecer, né, de forma mais unificada as questões do Conselho Tutelar e deixar o que garantiria uma valorização maior desse órgão, na medida em que ele fosse equiparado, que ele fosse mais unificado em termos nacionais, embora sem diminuir a importância que existe da possibilidade do município dispor, sim, sobre suas peculiaridades, considerando que é um serviço público municipal. Mas penso que essas pautas, elas têm que vir, sim, elas têm que ser propostas junto ao governo federal, para que haja uma unificação na questão dos salários, na questão da capacitação continuada dos conselheiros tutelares, na questão de cofinanciamentos para esse serviço, de melhor estruturação dos conselheiros tutelares, dos conselhos tutelares. Me parece que recentemente a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República iniciou um projeto de estruturação, de cessão de equipamentos, veículos para os conselhos tutelares, mas isso também é uma ação recente, né? Ou seja, nós vamos completar esse ano de 2015, 25 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, e agora, né, que a gente começa a falar em melhoria de estruturação para os conselhos tutelares, em eleições unificadas. Então, ou seja, a gente está realmente ainda muito incipiente, né, de forma muito lenta, considerando aí esses 25 anos de existência do Conselho Tutelar, e considerando que em grande parte dos municípios esses conselhos tutelares também nem tem toda essa idade, né? Muitos conselhos tutelares foram criados em muitos municípios em um passado muito menor do que esse. E por fim eu queria só dizer, e aí até perguntei aqui sobre a presença de conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, e me parece que são pouquíssimos, né? Pouquíssima representatividade que a gente tem aqui dos conselhos de direitos da criança. E acho que isso temos, né? Então tá, porque conselho de direitos? Ok. Muito bom, muito bom.
Ok. Ah, então fico mais feliz, porque eu tinha achado que só tinha um. Eu falei assim, nossa senhora, gente, numa pauta importante dessa, cadê os conselhos, né? Então, é importante mesmo que o sistema de garantia, ele funcione como uma máquina, né? E que nós estejamos atuando de forma entrelaçada, de forma conjunta, porque já é difícil, a luta já é difícil. Se nós não trabalharmos em conjunto, nós certamente não vamos avançar. Então, obrigada, e eu estou aqui à disposição depois para a gente debater. Obrigado, doutora Paola. Apenas considerando o pronunciamento da doutora Paola, eu quero fazer uma pequena manifestação de que, doutora Paola, a gente tem como deputado rodado o Estado. E essa realidade colocada aqui nessa audiência dos conselheiros, a falta de estrutura, ela é muito real, muito presente. E hoje a gente observa, da parte de muitos conselheiros e conselheiras, e eu estou sempre escutando isso de conselheiros e conselheiras, a falta de motivação do trabalho por falta de apoio dos gestores públicos. E quando a doutora Paola coloca desse desconhecimento da sociedade, da importância do papel dos conselheiros na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, eu quero aqui, doutora Paola, também completar que esse desconhecimento é de uma forma muito grande por parte de prefeitos. Eu quero até sugerir que a gente possa, junto com todos os conselheiros do Estado, junto com o Ministério Público, junto com a Associação dos Municípios de Minas Gerais, a AMM, propor ao novo presidente da AMM que possa fazer um encontro de prefeitos e discutir o papel, a importância dos conselheiros e conscientizar os prefeitos de apoiar esse trabalho. Porque não estão apoiando o recebimento, o valor de um conselheiro, mas é a criança, é o adolescente que está aqui como a coisa mais importante para todos nós. E eu vejo e já escutei de prefeitos, conselheiros me falam, mas eu também já escutei de prefeitos, papel de conselheiro tutelar está em segundo plano na minha administração. Por isso que não dá apoio. Então acho que isso precisa ser debatido, essa audiência pública vai ao encontro desse debate, mas que aqui a gente possa propor medidas no sentido de reverter essa situação, porque se não tivermos essa ação de proteger as crianças e adolescentes, o reflexo disso já estamos vendo e será muito pior para o futuro, né? Então agradeço a doutora Paola. Olha, vocês têm que conhecer o Estatuto e saber fundamentar aquilo que vocês têm que fazer e aquilo que vocês não têm que fazer. A partir do momento que o conselho ele se empodera, ele consegue sentar numa relação de horizontalidade para conversar com o juiz da comarca, para conversar com o promotor de justiça da comarca. Então é isso que eu sugiro. Eu sugiro, estudem, aprendam, se orientem e peçam um momento para sentar, para conversar, para dialogar, para você sentar e pontuar aquilo que é e aquilo que não é da atribuição de vocês, né? Acho que muitos já devem ter tentado fazer isso, né? Mas acho que aqueles que ainda não tentaram é a orientação que eu faço, assim, porque acho que muitos promotores de justiça talvez hajam não por má fé, tenho certeza que não, mas às vezes também por um desconhecimento. Então acho que parte mesmo da discussão e do conhecimento dos dois, assim, para vocês tentarem resolver. Deixa eu ver aqui. Em relação à publicação dos editais até 4 de abril, essa não foi uma determinação do Ministério Público, né? Essa foi uma determinação prevista na Resolução 170 do CONANDA, que estabeleceu que os editais devem ser publicados até 6 meses antes do pleito, né? Que seria no dia 4 de abril, não seria no dia 4 de outubro. Então, 6 meses antes do dia 4 de outubro seria dia 4 de abril.
Entretanto, nós sabemos que muitos municípios tiveram dificuldade em fazer isso. A orientação que nós temos dado para os colegas, para os promotores, é de fazer recomendações, é de auxiliar, né? Não é uma ideia de punir aquele que ainda não fez. Vai ser, né? Se ele não fizer, né? Dentro de um tempo razoável, mas a gente tem tentado... Só pede para enviar a cópia dele publicado. Sim, pois é. Aí se você não envia, ele fica em cima de você. Pois é, porque o Conselho Municipal tem que fazer isso, né? Isso é papel do Conselho Municipal. Não, a gente faz, né? Qual é que fala que vai processar os municípios que já fez? Ela tá falando aí? Não sei, não. Enfim, essa é a orientação que a gente tem dado, né? Para que o Conselho Municipal... Eu acho que nós temos um histórico, eu tenho certeza que vocês também têm, um histórico de vários processos eleitorais anteriores em que os prazos de mandatos de conselheiros anteriores tiveram que ser prorrogados porque o processo de escolha não termina até a data da posse do anterior. Então, acho que o que o Conanda fez agora foi o seguinte, vamos estabelecer um prazo mais longo, um prazo mais dilatado, para que não haja atropelamentos, para que esse processo de escolha ele tenha, para que haja um prazo que seja possível de ser cumprido e para que todas as etapas sejam cumpridas com tranquilidade, sem atropelamentos e para que tudo isso esteja pronto até o dia 4 de outubro, que é a data prevista na lei federal para o processo de escolha. Em relação à dúvida da recondução, né, explicar a questão da recondução. A nota técnica do CAUJ 01 de 2014, né, respondendo a pergunta do Carlos, ela nada mais diz, salvo engano, mas eu não estou equivocada em relação a essa, qual nota técnica que nós estamos tratando, ela diz da legalidade da lei estadual 21.163. Né? Ela só reforça que a lei estadual ela poderia ter sido publicada, que o Estado de Minas tem competência subsidiária para legislar a respeito dos direitos de criança e do adolescente e que, diante da omissão do legislador federal, quando da publicação da Lei 12.696, porque eu até já tinha comentado sobre isso, né, ele se manteve omisso em relação ao prazo e ao período de transição entre a publicação da Lei 12.696 e o novo processo de escolha, o Estado, então, criou uma regra de transição para aqueles municípios que não dispusessem de forma contrária. A própria Lei 21.163, a lei estadual, ela vem dizendo, se o município dispuser de forma contrária, essa lei estadual não vai ser aplicável. Então, nós temos hoje aqui em Minas duas situações. Nós temos a situação daqueles conselheiros tutelares que tiveram, desde 2012 para cá, seus mandatos prorrogados, e nós temos aqueles em que o município fez a opção por por novos processos de escolha para o exercício de mandatos tampão. E para cada uma dessas situações existe uma regra diferenciada. Aqueles municípios que não se manifestaram, que não criaram suas regras próprias e que simplesmente prorrogaram os mandatos dos conselheiros tutelares que tomaram posse, né, aqueles mandatos que se iniciaram em 2010 e 2011 e que por conseguinte, né, se finalizaram em 2013 e 2014, dentro do prazo de 3 anos, se o município não tiver disposto nada, aplica-se a lei estadual 21.163, que diz que os mandatos ficam prorrogados, aqueles mandatos que vêm a ser em 2013 e 2014, ficam prorrogados até 9 de janeiro de 2016, mas ele cria uma exceção, uma regra, que é a impossibilidade de o conselheiro que exerceu mais do que 4 anos e meio, né, de mandato poder se recandidatar. E aí, então, é o que o Deilson fala, né? A lei estadual, ela violou, a defesa da contém ela violou a lei federal no sentido
sentido de que ela está impedindo o exercício do direito à recondução previsto na lei federal. Eu, particularmente, entendo o seguinte, que houve, esse período de transição, ele foi um período muito complexo, né? Exatamente pela falta de normatização federal, né? Nacional, unificada para todos os municípios do país. Então, naquele momento, houve uma opção legislativa, né, do Estado de dizer o seguinte: se o município quisesse fazer, o município que optou por fazer um novo processo de escolha para o mandato tampão, aquele mandato tampão... Peraí que eu estou me complicando e talvez se complique para vocês também. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui numa outra explicação. A legislação do poder agora foi a do prorrogação do mandato, né? Só que existe uma outra situação que é a do mandato tampão, né? O município durante aqueles mandatos que terminaram depois de 2012, foram feitos novo processo de escolha, e aí criou-se um mandato tampão que tem menos do que 3 anos. Por que é um mandato tampão? Porque ele foi com prazo inferior a 3 anos. Em relação a isso, a resolução 152 do CONANDA dá a resposta. Ela diz: o mandato tampão não é contado para fins de recondução. Então, se o conselheiro ele trabalhou, por exemplo, num período de 2009 a 2010 a 2013, vamos supor, né? E o município fez um novo processo de escolha em 2013, e esse conselheiro trabalhou entre 2013 e 2016, ele está no exercício do mandato tampão. Então, ele vai poder ser reconduzido para esse novo mandato. Porque esse período de 2013 para 2016, isso, gente, eu estou falando, é opinião do Centro de Apoio das Promotorias, embasada na Resolução 152. Né? Então, eu estou dizendo aqui a minha opinião, tá? Mas existiu uma regra que previu isso, né? Que falou que esse processo não se considerava como recondução. E aí, o que a gente entendeu? A população, ela teve a possibilidade de votar naquele conselheiro em 2013 e de reconduzi-lo. Isso é diferente de uma decisão administrativa que reconduz o conselheiro sem a prévia aprovação da sociedade. Então, acho que a grande diferença está aí. Por isso que eu entendo que aplica-se a resolução de 152 para o mandato tampão, no sentido de que o mandato tampão ele não se considera para fins de recondução, né? Porém, a prorrogação de mandato, ela tem um efeito mais gravoso, digamos assim, sobre o conselheiro ou candidato, porque ele foi simplesmente reconduzido sem a possibilidade de prévia análise e recondução feita por parte da população. Então, acho que essa que é a grande questão, né? E essa que seria a minha resposta, né, para o senhor e para o Carlos. Tem que ser no microfone identificado o nome. Depois que as considerações... O doutor já vai sair, né, doutor? Ele está com compromisso. Justamente por isso então, que eu tô... pode fazer a sua qualificação. Doutor, o que eu queria dizer é o seguinte: eu tenho pesquisado desde janeiro essa situação. No caso de São Lourenço, nós tivemos uma gestão de 2009 a 2012. De 1 de julho de 2009 a 31 de julho de 2012. Por deliberação aprovado com o Conselho do CMDC, nós fizemos uma extensão de 6 meses, 180 dias, para já justamente casar com a 12696. E o que nós aconteceu nesse fato? Efetuamos uma eleição por uma nova gestão de 3 anos, que vai terminar agora em 31 de dezembro. Ou seja, nós tivemos uma gestão de 2009
a 2012, um tampão de 6 meses e mais uma gestão de 3 anos, eleito. Não cabe estar se confundindo com o que o senhor está dizendo. Eu acho que eu prefiro não me pronunciar sobre casos específicos, né? Até porque a ideia é que também o promotor da comarca, né, possa se pronunciar, a gente depois pode começar, mas me parece que nesse caso do senhor não houve mandato tampão, né? Não houve. Então se ele já exerceu 2 mandatos, ele não pode ser reconduzido. Se ele só exerceu o último, ele vai normalmente, né? Teve um tampão lá, uma eleição em 3 anos, um tampão de 6 meses e uma eleição de 3 anos novamente. Então essa a discussão da reconstrução em referência a 152. Aí eu acho que a gente pode levar a questão para o Ministério Público da comarca e o Ministério Público pode fazer a consulta ao centro de apoio para que a gente veja realmente o caso e se manifeste posteriormente. Ok? Só o último aqui, não é necessário afastamento para recondução, né? A outra pergunta, salvo se a lei municipal expressamente o determinar, não existe nem lei federal, nenhuma que determine, nem lei estadual. Eu peço aos presentes para manter o silêncio, a promotora está usando a palavra e esclarecendo os questionamentos. Então, salvo se houvesse lei municipal. Uma outra pergunta, como vai se dar a inscrição da candidatura? Tem que ser feita conforme o edital, né? O edital do seu município é que vai dizer, que vai esclarecer como que essa candidatura vai ocorrer, de acordo também com a lei municipal. E a última pergunta em relação ao artigo 16 da Constituição, que eu não tenho ela aqui agora, mas me parece que o artigo que estabelece que as regras do processo eleitoral só vão se aplicar ao próximo processo eleitoral, né? Aquelas regras que foram estabelecidas no ano só pode ser estabelecida no próximo. O processo de escolha dos conselhos tutelários, isso também são as questões jurídicas, né? Elas são, claro, sempre passíveis de entendimento e de eventual pronunciamento do Poder Judiciário, que é o último, que é a última palavra, a respeito da interpretação das leis, né? Me parece que esse artigo 16 ele não se aplica ao processo de escolha dos conselheiros tutelares, exatamente porque ele não é um processo eleitoral nos moldes como previstos na Constituição para as eleições gerais. Agora, também é um entendimento meu que eu estou pensando aqui agora, né? E pode ser que o Poder Judiciário se pronuncie de forma diferente em relação a isso, né? Eu não vi ainda essa discussão acontecer no sentido de se declarar a inconstitucionalidade dessas leis que estão sendo publicadas neste ano. Okay? Quero agradecer a doutora Paola Domingos, que tem compromisso, mas fica liberada, né, para poder se ausentar. Já passo a palavra imediatamente.